Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Esse canal é um canal com exclusividade de fazer você pensar. Eis a questão, as perguntas e as observações que eu faço propriamente dito. Eu quero que você também sugira novas observações. Você pode colocar aí abaixo do vídeo o seu comentário, para que a gente possa produzir alguma coisa concernente ao comentário que talvez você tenha dúvida ou talvez você queira que seja elaborado, que seja abordado, tá bom? O observador Solécio Santana, não deixe de se inscrever no canal, tá ok? Embaixo você se inscreve, onde tem se inscreve, dá um ok, dá um cliquezinho, um like, tá bom? Eu gostaria hoje, nesse vídeo, abordar um tema que é polêmico, como diz, é polêmico e para mim não é polêmico. Essa é a nossa observação. Se torna polêmico quando quando nós não procuramos buscar as informações nas fontes que são verdadeiramente fontes confiáveis, né? Chamamos de fontes confiáveis, fontes apuradas, fontes que não deixam vestígio, que não deixam ambiguidade para o leitor ou o receptor. Queria falar do dízimo, o jugo do dízimo. O jugo do dízimo hoje ainda é algo que é polêmico nos nossos meios, no meio evangélico, no meio cristão, nessa filosofia do cristianismo. O dízimo para uns ainda é um dever, para outros, bem pouquinhos, não é necessário mais dar o dízimo ou devolver o dízimo. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos observar no prisma do texto da Bíblia, né? Por exemplo, o livro de Deuteronômio tem respaldo, o livro de Levítico fala também. Malaquias é um texto, Malaquias 3:10, que é muito aplicado para as igrejas. Os seus líderes e os seus pastores aplicam muito esse texto em relação ao entendimento do que é o dízimo, ou a devolução do dízimo. Porque você entender o dízimo de uma forma clara, lúcida, né? Você ter o discernimento do que é o dízimo e entender para a sua vida, você passa a prospectar e passa a não entender esse dízimo devolucionário, esse dízimo que é cobrado. Mas o que é dízimo? Dízimo é a décima, dízimo é a décima, ou que vem de dízima, é a 10ª parte dos alimentos que eram feitos em Israel. Tá? A casa do tesouro é o templo de Israel, aonde era levados dízimos. Primeiro, dízimo não é dinheiro. Vamos mostrar isso na Bíblia. Dízimo é alimento. Dízimo é a devolução ou é a contribuição. Não é um dever de você pagar financeiramente, economicamente falando, você pagar aquilo que você não deve. Você só paga o que você deve. Dízimo, ele é hoje uma nova versão, né? É uma nova versão de imposto que é cobrado através desses líderes dogmáticos, desses teólogos que ensinou erroneamente que o dízimo é vigente, que o dízimo é realmente essa transitação de moedas de 10% estipulado por eles, aonde as pessoas recebem o envelope e ali é estipulado, datado, o nome da igreja, o nome da instituição, com versículos também bíblicos que fala sobre você semear, que fala sobre ofertas. Algumas igrejas data ofertas, outras data o dízimo, que é Malaquias 3:10. É um texto clássico, mas porém que tem um significado. Ele esquece de ler o texto do capítulo 4 de Malaquias, ou do capítulo 2 de Malaquias, que fala
o seu significado também. Então a gente não pode ler só um texto isolado, né? Pegar um versículo na Bíblia, isso é fugir de uma responsabilidade. É você não abordar o assunto na sua completude, no seu entendimento, para que haja compreensão. Mas o que é que diz realmente sobre o dízimo? Dízimo significa a 10ª parte de algo, né? Voluntariamente. Não era uma obrigação, não era uma determinação, era uma ordenança. Era uma responsabilidade que os sacerdotes receberam de Deus para ajudar. Eram homens que foram separados para o serviço do templo. Nós sabemos disso. Mas normalmente hoje é taxado através desse valor de imposto, normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas como no passado. E algumas denominações cristãs também adotou esse proselitismo, né, como algo factual e algo moderno para aplicar para os nossos dias hoje. Mas o que é que realmente, qual é o fundamento? Qual é a subjetividade para o dízimo? O que significa o dízimo hoje? Qual o seu significado? Onde é que está caracterizado a palavra dízimo, né? Porque muitos dão dízimo e dão oferta. A oferta é uma coisa, dízimo é outra, mas vamos se ater ao jugo do dízimo. É isso que eu quero aqui falar. O dízimo está associado aos povos de antigamente, né? Etimologicamente, dízimo no latim significa décimos, né? Que é uma palavra que vem do latim, né? 10ª parte de algo. Historicamente eram pagos na forma de bens, e contra as suas origens, o sacerdócio levítico judaico, que está lá em Levítico 27, no versículo 30 e 34. Por ser Cristo, né, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no livro de Gênesis 14, que foi o primeiro dízimo, o primeiro serviço que foi pago do dízimo de tudo, que é isso que eu quero falar. Dízimo não pode ser tudo, dízimo é uma coisa só. Está originada em um só questor, em uma só obra, em um só objetivo. Então Melquisedeque abrogou o sacerdócio levítico com todas as suas leis, dízimos, costumes, conforme é narrado na carta endereçada aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 28. Citado consecutivamente a questão do dízimo nos versículos. A palavra dízimo se transmutou-se em certas religiões, que por fim transformou-se em imposto, que seria a versão secularizada do dízimo, que é isso que vamos aqui tratar. Mas o que é o dízimo? O dízimo ainda é vigente, o dízimo não é vigente porque não é lei, é ordenança, mas ainda é válido. Existe alguma contumácia para a prática, a devolução do dízimo? Existe alguma lei? Existe alguma ordenança em relação dessa transmudância de imposto de 10ª parte para que os seus seguidores devolvam esse dízimo que é cobrado e imposto nas suas igrejas e as suas denominações, nos arraiais evangélicos? Não. O dízimo não é importante você devolver como os pastores tratam e como eles abordam que devolva o dízimo. Na verdade, o dízimo, aqui pra gente, tem trazido muita confusão. Você não acha? Tem feito um reboliço no meio dos líderes evangélicos. Observe bem na mídia. Observe no site gospel. Observe, faça uma visão, tenha uma visão clínica, observadora. Se o dízimo realmente não tem trazido muitas discrepâncias com os líderes e com as pessoas que um dia estiveram nessas denominações, nessas religiões, e hoje abriram outras igrejas porque viu que o dízimo se tornou, ou a igreja aonde cobra o dízimo, porque se tem uma igreja, tem o dízimo, tem que ter a instituição dízimo, essa passagem institucional que os homens
implementaram, que os homens criaram, que os homens erigiram como dízimo. Então, dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Cada um ano se recolherá no campo, onde tem a plantação, onde tem o alimento, né? Fruto da terra. Olha aí. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho lhe for comprido, para que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, ali por seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, ok? E vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então aqui já está dizendo, já cai toda essa farsa, todo esse ensinamento errôneo, esse ensinamento divergente e que não converge com a questão do dízimo, porque só faz divergir. Os líderes só entram em relutâncias, em emulações. Eles só fazem litigar a questão do dízimo. Tem uma igreja aí, fala sério, tem igrejas grandes, uma igreja bem conhecida, que eu não preciso citar nome, que cobra muito dízimo, que faz campanha, né? Não estou citando o nome. E tem outro líder que saiu dessa igreja também, que faz a mesma coisa. E tem outro também que saiu e que faz a mesma coisa. E tem outros também que seguiram por esse mesmo caminho. Seguiram esse mesmo termo. Seguiram esse ofício. As práticas dessas cobranças de dízimo. Mas dízimo não é dinheiro. Aqui fala no texto, é o primeiro texto na Bíblia. Não, o segundo texto, porque o primeiro é Gênesis capítulo 14, o segundo é Deuteronômio capítulo 14, do 22 em diante, que fala: se o caminho lhe for longe, então vende-o, ata nas tuas mãos. Tá ok? Se for grande, tá bom? E aqui fala assim: ata-os nas tuas mãos, o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Tá bom? E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Então assim, dízimo não é dinheiro. Dinheiro não se come. Dinheiro não se vende, dinheiro se paga. Você pode comprar alguma coisa com dinheiro, mas você não pode vender dinheiro. Você vende produto. Você vende o alimento. Você vende o produto. Você vende algo que veio derivado de alguma coisa, mas o dinheiro não. O dinheiro é a cédula, o dinheiro é o valor que paga, é a moeda. Né? Então, dízimo não é dinheiro. E muitos estão caindo nessa lábia, nessa larápia. Né? Muitos estão sendo enganados, muitos estão pagando dízimo se baseando no texto de Malaquias 3,10, quando o texto não se fala disso, ele fala do formalismo do sacerdócio. Dízimo não é uma lei, obrigação, não é uma determinação divina. Ali era na época que os judeus, eles tinham um compromisso judaico de ajudar as pessoas pobres. Os levitas receberam essa incumbência, essa responsabilidade de poder ajudar os estrangeiros, aqueles que não trabalhavam, aqueles que dependiam do alimento do campo, as pessoas que vinham de fora para ali se agrupar naquela comunidade judaica. Então essas pessoas, por lei do sacerdócio, que era a lei de Deus, que era a lei do amor, para ajudar essas pessoas com esses dízimos que são os alimentos de tudo, seja do trigo, seja da ovelha, seja da plantação, do plantio, da agricultura, da terra, seja do minério, onde o que viesse for necessário para retribuir, para ajudar essas pessoas, era o dízimo. Isso era o dízimo. Dízimo é alimento. Dízimo não era dinheiro. E muitos líderes, muitos pastores ensinam que dízimo é dinheiro.
Dízimo não é dinheiro. Dízimo é a nova versão intitulada de impostos que os homens pagam hoje, abrindo as suas igrejas. Ah, mas tem que pagar a luz, a água, mas Deus não mandou. Aonde é que está na Bíblia que Deus mandou abrir templo, construir templo? Nem no Velho, nem no Antigo Testamento você não vê referência. Construa templos, cobre dízimo, cobre ofertas. A gente não vê isso, mas a gente vê eles cobrando. E outro detalhe que eles não mostram, que o significado, para onde é que vai esses dízimos, já que dízimo eles dizem e eles cobram como dinheiro. Dízimo ele poderia ser deduzido para poder ajudar as obras sociais, as famílias pobres, humildes, como era feito em Israel. Quantas comunidades pobres, humildes, quantas pessoas que precisam dessa ajuda, do alimento, o valor, por exemplo, que poderia ser pago, a quantia, remédio, medicamentos, poderia ser investido em medicamentos, cestas básicas, ajudas filantrópicas, obras sociais que precisa muito ser mantida. Nós vemos aí o Hospital da Irmã Dulce, em Salvador, um hospital de grande importância que acolhe tanta gente, né? Um hospital que tem uma estrutura e ajuda de muitos empresários. E a gente vê o resultado disso, da irmandade, do amor, como outras obras filantrópicas, outras instituições filantrópicas que poderia ser ajudado. E igreja que cobra dízimo, que está dentro da lei com instituições filantrópicas, eles não mostram os serviços sociais, além daquele serviço que a gente sabe que é esporádico, de ir na comunidade, de levar um sopão, levar uma roupa, de bazar, né? Que os próprios membros se juntam para poder levar, ou até às vezes vender, para arrecadar, para poder pagar dívidas da própria instituição. Mas o dízimo, qual é a importância do dízimo? Será que o dízimo tem trazido bênção, felicidade para muitos, infelicidade para muitos também? Quantos muitos estão engrandecendo com o dízimo, crescendo, fazendo viagens para os exteriores, comprando os carros importados, sustentando a família com essa cobrança? Muitas famílias e muitos membros, ou até outros irmãos, irmãs, servos e servas, filhos na fé, estão precisando do alimento, estão precisando de pagar uma conta de luz, de água, a escola do menino, estão precisando de comprar uma ajuda para ajudar na educação da criança. Às vezes a criança não tem um caderno, não tem um material escolar. Isso é irmandade. Era esse dízimo. Se transliterássemos esse dízimo para o passado, se houvesse escolas, faculdades naquela época, centros de ajuda, com certeza os centros judaicos seriam a referência. Seriam as universidades que ia ajudar a essas instituições, que ia com certeza congeminar o trabalho que já existia, o trabalho de fraternidade, o trabalho social. O dízimo poderia ser investido em trabalhos sociais, não teria erro nenhum. E em toda a Bíblia você não vai encontrar. Existem igrejas sim que realizam trabalhos sociais, mas primeiro paga a cota, primeiro das determinações da instituição. Paga funcionário, paga programa de rádio, TV, sustenta funcionário, paga inclusive pessoas que não é da mesma fé, como a Record mesmo. Quanto dinheiro entra ali para pagar funcionário de várias emissoras? Não que tenha nada errado de pagar, mas da onde vem esse dinheiro? A fonte de renda, a fonte econômica onde gera esse valor, que nós sabemos que não é totalmente da instituição, da empresa de comunicação, porque não tem, porque as empresas de comunicação dependem também dos investidores, dos empresários, dos acionistas, né? E, poxa, gente,
nós comunicadores, como eu sou um comunicador, eu sei que tudo tem uma gerência. E da onde vem essa gerência de responsabilidade? O líder recebe os dízimos, da onde ele é distribuído. Nós sabemos para onde é que é distribuído, não precisa nem aqui citar. Mas o dízimo, ele não é dinheiro, o dízimo é alimento. Se for longe o lugar para você levar o dízimo, ou seja, se tratando local, igreja, que é um local, que é um sentido figurado, né? Aonde você pratica as suas atividades, aonde você leva o seu dízimo, coloca no envelope, leva. Esse lugar, se for longe para você fazer isso, imagine de onde você mora, muitos que vão à igreja de carro, e no dia que você leva o dízimo para a sua igreja, a 10ª parte, isso que você acredita que é o dízimo, que você foi ensinado, é longe? É. Porque se não fosse longe, você não iria de carro. Muitos vão andando. E é cansativo, né? Tem pessoas que nem vão à igreja porque se acha cansativo. Sabe o que o texto diz? O próprio Deus aqui fala na ordenanças, no livro de Deuteronômio, que é os seus 4 Pentateucos, as ordenanças da lei, das cerimônias, das responsabilidades, não é a lei moral, das responsabilidades, as leis civis, as leis sacerdotal. Pega o dízimo e vende, pega o alimento e vende, você não vende dinheiro, ou seja, pega o valor do dízimo, vende, compra de alimento, dá àquele que tem fome. Você quer ajudar os levitas? Você quer ajudar a obra de Deus? Como ele, vamos ajudar a obra de Deus. Então faça isso, que você está fazendo um serviço para Deus, ajudando ao faminto, ao necessitado. E se caso for, você pode também fartar você e sua família. Pode ser a família da fé ou a família doméstica. Tá bom? Essa é a novidade. Mas não deixe desamparado o levita que estiver na sua porta. Às vezes você dá o dízimo na sua igreja quando tem alguém lá na sua porta, do seu vizinho, ou alguém no seu caminho, precisando de ajuda, precisando de um alimento, de um transporte. Aquela mãe que precisa do leite para alimentar o seu filho, aquele pai que chora, que está vivendo um momento difícil e que precisa de um dinheiro para comprar o alimento para levar para a sua família. E às vezes você está dando na igreja o dízimo. Jesus disse em Mateus 23, que é importante o coentro, o dízimo do coentro, da hortelã, mas o mais importante é a misericórdia de Deus, é a prática da justiça. Praticar a justiça é praticar o bem, é fazer o bem a quem? A quem precisa, a quem deve ser acolhido. Faça isso. Pense sobre a questão do dízimo. Será que o dízimo ele não tem sido um jugo pesado para quem devolve, quem dá esse dízimo, quem entende que deve ser dado ou devolvido? O dízimo era uma ordenança, não era uma obrigação de lei de Israel. Era ordenança para cumprir as necessidades. Você não é obrigado quando os programas de televisão, de rádio, quando pede doações, tipo o Teleton, quando acontece, o Criança Esperança, né? Você dá com o seu coração, com amor, você dá com voluntariedade, você doa a sua oferta ali, a sua ajuda nesses programas talk show, esses programas que fazem essa campanha, a Unicef, né? Com essas grandes mídias, é para você ajudar. E quantas pessoas até já criticou, né? Que na verdade é para a emissora. E às vezes você não parou para analisar a questão do dízimo em relação para onde é que vai e para quem é que vai. E para onde é usufruir desse dízimo que você paga. Abra o seu entendimento. Estude mais a Bíblia sobre a questão do dízimo. Né? O primeiro homem a dar o dízimo foi Abrão, que ofereceu o dízimo
ao rei de Salém, que é simbólico, que representava o rei de Salém, Melquisedeque. Vamos ver aqui na Bíblia. Capítulo 14, no versículo 19. Abençoou e disse: bendito seja Abrão, o Deus do Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo não pode ser dinheiro. Ela está dizendo tudo. Então, dinheiro não é dízimo. Dízimo não é paga, não é uma obrigação para você dar. Era um direito judaico de Israel. Não era lei, era um direito, era uma ordenança. Medite sobre o dízimo e veja se o dízimo ele não tem trazido confusão, problemas, porque nem sempre você, por exemplo, um desempregado não pode dar o dízimo. Ah, mas ele trabalhando, se ele trabalhar, se ele fizer um freelance, fazer um serviço prestado, o dízimo dele vai ser pouco. Ele vai dar uma vez só. Já que o dízimo é uma ordenança, como os pastores ensinam, de todo mês você tem que dar o dízimo. Aí pega o envelope, bota o envelope, aqui ó, envelope que você tem que dar o dízimo, né? Pega o envelope. E aí às vezes se dá um mês, fica 3, 4 meses, 6 meses desempregado. Já que eles falam, os pastores ensinam que o devorador, o cortador, vai entrar na sua vida e vai destruir sua vida. Porque quando você não paga esses meses atrasados, não acontece isso. O devorador destruiu o que você tem. Porque o que vai destruir o que você tem é o que eles querem. É o que eles ensinam a você dar. Então existe uma controvérsia. Existe uma contrafação sobre o dízimo. Mas vamos entender o que é o dízimo, senhoras e senhores. Não vamos errar mais. Tá bom? Eles transformaram o dízimo numa transfiguração moderna de imposto. 10ª parte é décima, vem de décima, décimos, como eu já falei, que não tem nada a ver. Ok? Dízimo não é dinheiro e sim alimento. Valeu demais. Não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo para todos. Tenha clareza sobre o que é o dízimo. Deus abençoe a todos. Valeu demais, o Observador.